Que bom que vocês conseguiram estar presentes, né? Mesmo a aula vai ser gravada, vocês já sabem, para o dia que vocês não puderem participar presencialmente, vocês não perderem a aula, né? E temos também alunos que são de longe, amigos que eu tenho comentado sobre o curso e se interessaram, que dificilmente vão conseguir vir, mas estão fazendo também o curso de forma online. Então é uma ferramenta boa que consegue alcançar bastante gente. Sabe lá mais para frente, né? Depois desse curso gravado a gente pode disponibilizar para igrejas e tal. Enfim, o Senhor dará esses caminhos. Mas que bom que vocês puderam vir hoje, nossa segunda aula. Vamos começar com oração, agradecendo ao nosso Senhor pela oportunidade de poder estudar e acessar a sua palavra. Vamos ficar de pé para orar? Pai, obrigado por mais um sábado, estamos aqui, por mais um dia onde, Senhor, nos disponibilizamos a estarmos na Tua casa para aprender mais de Ti. O povo que vai ouvir depois, a separar um tempo, 1 hora, para aprender mais de Ti. Senhor, o grande mestre se chama Espírito Santo, não se chama Tiago Oliveira. Eu sou só uma ferramenta na sua mão, que se sente totalmente privilegiada por isso. Obrigado, Senhor. Mas, Espírito Santo, não abrimos mão do Teu ensino, da Tua presença nesse lugar, abrindo nosso coração, gerando fome e sede, para que a Sua palavra venha nos saciar, para que a Sua palavra venha ser o que ela mesma diz ser: luz para os nossos pés e lâmpada para o nosso caminho, orientação para a nossa vida, para toda a nossa vida, para todas as demandas da nossa vida. A Tua palavra é a orientação. Então, nessa manhã, nessa noite, venha estar conosco, o Espírito Santo nos orientando, nos ensinando sobre a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Toda apostila nós teremos algumas lições, alguns versículos e livros para memorizar, vocês já sabem, né? Quem sabe de quais, sem abrir a apostila, quais são os 5 livros? Esse é mole, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Quero ver se alguém já gravou algum versículo, sem ler a apostila aí. Quem já gravou? Fala alto. Que é isso? Palmas pra Carol. Palmas pra Carol. Quem sabe o outro, de qual? Então fala a metade. Desejai afetuosamente como menino novamente nascido. Isso. Leite racional, não falsificado, para que por ele vardes crescendo. 1 Pedro 2,2. Muito bom, Carol. Uma estrelinha para Carol, hein? Olha, na segunda aula já está memorizando. Anota aí, amor. Estrelinha para Carol. Então, nós tivemos aí já, avançamos um pouco a nossa apostila e nós paramos nas línguas, correto? E aí a gente vai falar um pouco sobre isso, vamos avançando. E aí, é bom te ver? Vamos lá, línguas. Marcos, você que está aqui na frente, começa a leitura aí, por favor. Línguas, as escrituras foram... As escrituras foram escritas originalmente em 3 línguas, a saber, o hebraico, quase todo o Antigo Testamento, aramaico, apenas 6 capítulos em Daniel, 2:4 até 7:28, mais ou menos 3 em Êxodos, 4:8 até 6:18, 7 até 12:26, e o versículo em Jeremias 10:11, no Antigo Testamento. No Novo Testamento, vemos o braço de Jesus na cruz, Marcos 4, a ordem dada à menina que estava morta, Marcos 5:41, a ordem dada ao surdo nos confins de Decápolis, Marcos 7:34, a salvação cristã primitiva, 2 Coríntios 16:22, e uma das poucas palavras mais,
como as que encontramos em Marcos 14:36, repetidas em Romanos 8:15 e Gálatas 4:6 e etc. O aramaico era a língua falada pelos judeus após o cativeiro babilônico e ainda a língua falada por Jesus e seus discípulos. E por último, o grego, executando-se as expressões e palavras aramaicas citadas acima, todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Muito bom, obrigado, Marcos. Bem, então, isso é a título de conhecimento mesmo nessas 3 línguas. A Bíblia foi escrita por essas 3 línguas. Por que 3 línguas para escrever a palavra de Deus? Justamente porque a Bíblia foi um livro escrito em um longo período, em 1600 anos, entendeu? Então, se tivesse sido rápido ali, em 2 anos, como às vezes um escritor demora, provavelmente seria uma língua só. Mas como é um livro que vai atravessando culturas, então lá atrás foi a cultura mais judaica que escreveu o Antigo Testamento, aí o aramaico, que é a língua já dos judeus mais recente, que é a língua inclusive do próprio Jesus, aí também tem alguns escritos na língua dele, e a maioria do Novo Testamento em grego. Então, isso é só título mesmo de curiosidade, e a gente nem vai se demorar nisso, tá bom? Vamos avançar. Interessante é vocês saberem, irmãos, que a Bíblia, como nós já falamos na outra aula, ela foi inspirada pelo Senhor. Ela é inerrante, ela não há falhas, não há erro, ela não há nada que possa ser comprovado de que há erro nela. E por isso, existe um texto muito bacana que vocês também precisam depois guardar ele no coração, memorizar se possível, que é Romanos 15:4. Eu vou até pedir aí um irmão que está com a Bíblia aí para abrir Romanos 15:4, que é um texto que fala da própria Bíblia, da importância dela, da seriedade dela. Alguém abriu aí? Pode ler quem abriu. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Principalmente esse início do versículo. Tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, toda a palavra de Deus, ela tem uma finalidade: ensino. E é tudo inclui tudo e não exclui nada. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Até a capa da Bíblia tem uma função, a primeira, a última, sabe, o intervalo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, tudo ali é ensinável. O Espírito Santo muitas das vezes nos inspira a aprender tantas coisas lindas, e uma coisa que você olha assim, não, isso aqui não tem nada a ver não. O simples fato de ser 66 livros, tudo, irmãos, às vezes é uma coisa que você acha que é irrelevante, você pode ter certeza que ela é para o nosso ensino, e para momentos da nossa vida aquilo ali vai ser muito relevante, sabe? Então, de cara, por que isso é importante, Max? Isso é muito importante aqui, e aqui eu quero dar uma ênfase muito grande. Muitos de nós temos o hábito de só nos apegarmos ao Novo Testamento. A gente acha que o Antigo Testamento é a história de um povo distante, do judeu, uma coisa difícil de entender, cheio de leis, uma leitura mais com palavras rebuscadas, sabe? Tão distante de nós, e aí muitas das vezes a gente acaba não se debruçando sobre o Antigo Testamento. Existem muitos pregadores que não pregam sobre o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento, ele é a revelação do que o Antigo trazia como sombra. Tem texto que vai dizer assim, que o Antigo Testamento é a sombra das coisas que viriam. Então, aqui estou eu, Marcos, aqui quase não tem sombra, né, que a luz está aqui em cima de mim. Mas vamos dizer que a minha sombra está aqui, está fraquinha aqui no meu lado direito. Então, o Antigo Testamento é a sombra do Tiago. A sombra é o Tiago? Não é o Tiago, mas ela revela que é o Tiago. Ela é a sombra do Tiago, ela não é a sombra de nenhuma coisa mais. Então, o que é a sombra? É uma forma de ver o Tiago não tão claro, não tão perfeito quanto ver o Tiago, mas já eram sinais de quem é o Tiago. Então, o Antigo Testamento é a sombra das coisas que viriam.
e ele tem muita importância. Tudo bem que o Novo Testamento é o que é claro, é o próprio Cristo encarnado e o nascimento da igreja, não é verdade? Mas o Antigo Testamento conta da história de um povo ao qual Deus atraiu para si, levantou, ungiu, guiou, abençoou, protegeu, venceu. E cada historiazinha daquela do Antigo Testamento que a gente conhece, que a gente ouve desde criança lá, a história da Esté, a história do Daniel, a história do Noé, a história do Jonas, todas elas foram escritas para o nosso ensino. Então a gente não pode se debruçar sobre essas histórias e só achar que são histórias legais. Se você for se tiver fome e sede de aprender, tem muita revelação contida em cada detalhe daquelas histórias ali para a nossa vida. Então, como repito, Romanos 15:4, tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então a gente não pode negligenciar nada, a gente não pode tomar por pequeno nada, porque tudo que sai da boca de Deus é grande, não há nada de pequeno nele, não é verdade? Então quero que fique isso gravado no coração de vocês. Uma informação, quero perguntar aqui, vamos ver se alguém está ligado aí. A Bíblia é o livro mais antigo do mundo, sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Mais antigo, levanta bem alto. Isso, erra bonito, vai. Isso. E quem acha que não, levanta a mão. Bem alto. Quem acha que não? Ninguém? Todo mundo acha que a Bíblia é o livro mais antigo? Então, todos erraram, vocês estão de parabéns, erraram bonito, com propriedade. Ela não é o livro mais antigo do mundo. O livro mais antigo do mundo conhecido se chama Epopeia de Gilgamesh. Escreve mais ou menos assim. Foi escrito em tábua de argila em mais ou menos 2100 anos antes de Cristo. Só por aí tu já vê que ele não é tão antigo quanto a Bíblia. Porque o livro mais antigo da Bíblia foi escrito quanto tempo antes de Cristo? Falamos isso na última aula. 1500 antes de Cristo. E essa Epopeia de Gilgamesh foi a 2100, ou seja, mais antigo ainda, 600 anos, tá? Então a Bíblia não é o mais antigo do mundo. Existe os escritos dele, se tu procurar, tu acha. É uma boa pergunta. Missão para o Marcos para a próxima aula. Ver o que está escrito nessa epopeia, beleza? Essa curiosidade boa. E aí, porém, a Bíblia é o livro que mais tempo demorou para ser concluído. Cerca de 1600 anos. Ela terminou ali mais ou menos 98 depois de Cristo, quase 100. Então, é o livro mais longo a ser escrito, né? Tanto que são livros, são 66 livros. Mas ela não é o livro mais antigo, tá bom? E também uma outra curiosidade, ela é o primeiro livro impresso, tá? Impresso, ela é o primeiro livro escrito, tá bom? Gutenberg que escreveu. Agora, tanto que essa epopeia de Gilgamesh foi escrita em tábua de argila. É antes mesmo da escrita, né? Da impressa ou até mesmo como a gente viu lá dos papiros e pergaminhos, beleza? Isso é só uma curiosidade para nós. E aí vamos continuar aqui, ó. Duração. Max, está por aí na duração? Lê aí duração, por favor. Onde? Duração. A Bíblia foi o livro... Duração. A Bíblia foi um livro que mais tempo levou para ser escrito. Desde o livro de Jó, reputado como o seu livro mais antigo, escrito há cerca de 1500 anos antes do nascimento de Cristo, até o Apocalipse, escrito no final do primeiro século da era cristã. Estamos com um período de aproximadamente 1600 anos. Aproximadamente 1600 anos. E esse foi o tempo que a Bíblia levou para ser escrita. Muito bom, isso a gente já tinha até falado, né? Como também o próximo termo, divisões, nós já comentamos, são 66 livros, quanto no Antigo e quanto no Novo?
Quem sabe? Sabe? Está escrito aí. 39 no Antigo, 27 no Novo. Uma curiosidade agora. Quem já ouviu falar na Bíblia Católica que ela é diferente da Bíblia Protestante Evangélica, não é verdade? Qual é a diferença da Bíblia Católica para a Bíblia Protestante, para a Bíblia Evangélica? São 7 livros no Antigo Testamento, tá? Esses 7 livros a mais que tem aí na Bíblia Católica, elas foram acrescentadas no Antigo Testamento. No Novo Testamento somos iguais. E a diferença são esses 7 livros. E o nome que a gente dá para esses 7 livros se chama livros apócrifos, ou deuterotestamentário, mas é mais conhecido como livros apócrifos. E essa palavra apócrifos quer dizer de interpretação duvidosa. A Bíblia já havia sido fechada, esse cânon sagrado, esse Bíblia já havia sido fechado e depois foi acrescentado esses 7 livros. E ele é, para nós cristãos evangélicos, nós não o temos como livros sagrados, como os livros assim separados para compor a Bíblia. Porém, não é que vocês nunca possam lê-los ou aprender. Tem muita coisa interessante neles. Tem história neles, entendeu? Tem muita coisa que você vai aprender ali que a Bíblia Sagrada ela não dá esse detalhe. Então, sim, são livros interessantes, porém não reconhecemos como livros inspirados por Deus, ao qual entrou na Bíblia Sagrada, tá? Mas são livros interessantes. Isso não causou, na época, né, que tinham fechado a Bíblia e surgiram com mais 7 e tal, isso não causou, um pecado de divergência? Sim. Entre os crentes, tipo assim, não é tão assim, vai ser Sim. a Bíblia que tem, Mas é o que acontece. Foi justamente quando a monarquia começou a tomar a religião cristã para si, a religião ficou burguesa, ficou do império, e aí onde começa todo aquele império católico romano sobre a palavra, que lá em 1500 vai vir a reforma, 1500 alguma coisa vai vir a reforma, aí só na reforma eles conseguem tirar esses 7 livros que eles não consideram, entendeu? Então foi uma coisa imposta, mas houve divergência. Sim. Entendeu? Aí depois lá, Agostinho, toda a reforma protestante, aí eles voltaram aos 66 livros. Beleza, Mar? Então isso também é legal a gente saber. E o interessante, irmãos, que a Bíblia Sagrada, durante todo o período dela, ela já foi a Bíblia dos burgueses, né? Dos imperadores, mas ela já foi perseguida também. Houve uma época onde a Bíblia foi perseguida, onde os cristãos foram perseguidos e, claro, o seu livro de fé e prática, seu livro santo foi perseguido. E alguns imperadores e governadores que a perseguiram durante toda a história, eles prendiam cristãos e os exemplares das Escrituras, da Bíblia Sagrada, eram queimados em praça pública, montoeiras de Bíblia Sagrada. Não podia ter Bíblia Sagrada, o exemplar que fosse. E pasmem, ela chegou a ter um exemplar só. Por pouco, a Bíblia Sagrada não foi extinta, tá? E isso é maravilhoso a gente pensar nisso, Dora, de ver que o próprio Senhor é quem guarda a sua palavra. A Bíblia vai dizer que Ele vela sobre a sua palavra. Tudo bem que essa interpretação é velar sobre o que Ele falou, mas é velar também sobre o que Ele criou, porque a Bíblia é a criação dEle, não é verdade? Então isso é muito interessante. Ele já foi perseguida, chegou a ter um exemplar da Vulgata, que é a Bíblia traduzida para o grego, mas o Espírito Santo, que é o dono da igreja, o Espírito Santo que é o dono da sua palavra, ele venceu e sempre vai vencer. Sobre vitória, irmãos, nós não temos dúvida, é só você abrir Apocalipse. Tudo que nós passamos na vida é um processo. Nós não estamos aqui para vencer, a vitória já foi declarada na cruz, e se você abrir o último livro, está lá dizendo, igreja gloriosa, com o seu Senhor, sabe? É Ele
quem é o guardião da igreja, pode vir a perseguição que for sobre nós, pode vir o ataque de político, bandidagem, ou uma religião mais poderosa que se cresça, ou o anticristo, ou a besta, que a própria Bíblia diz que tudo isso vai acontecer, não é verdade? Um tempo de grande tribulação, isso tudo vai vir. E nós vamos vencer todas elas, vamos permanecer. E a certeza disso é que lá no final está dizendo que a igreja venceu com Cristo, gloriosa, adornada, o casamento vai acontecer, tá? Então assim, isso é lindo a gente pensar. O Senhor é o Senhor da igreja. Nós não estamos entregues à nossa própria sorte, sabe? Então a gente pode entregar totalmente a nossa vida para isso, saber que a gente está do lado do vencedor. Não há dúvida disso. Amém, irmãos? E aí, vamos lá. Vamos avançar um pouquinho aqui. Essas divisões da Bíblia, cada uma dessas divisões foi subdividida, né? Tem a grande divisão, Antigo Testamento e o Novo Testamento. E ela foi subdividida. E essas subdivisões são só para a gente também aprender, a título de curiosidade, mas é interessante. Rian, tu está com ela aí? Antigo Testamento. Pentateuco ou livros da lei. São os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Continua. Livros históricos. São os 12 livros que falam da instituição, do declínio e da divisão do reino de Israel. São eles: Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Os livros poéticos. Em número de 5, eles são no plano estritamente literário, os mais belos das escrituras: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão, também chamados de Cântico dos Cânticos, compõem esta linda divisão. Os profetas maiores, também em número de 5, são assim chamados por terem escrito os livros mais volumosos que os demais profetas. Compõem esta divisão Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Os profetas menores, em número de 12, eles receberam este título por terem escrito pequenos livros, como é o caso de Obadias, cujo livro contém apenas um capítulo. São eles: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Obrigado, Rian. Carol, pode continuar? Novo Testamento. Evangelhos e livros bibliográficos. Em número de 4, eles tentam retratar a vida de Jesus, especialmente Mateus, Marcos, Lucas e João. Históricos, apenas um. O livro de Atos, escrito pelo médico Lucas. Cartas paulinas. São livros escritos pelo apóstolo Paulo, em número de 13. Paulo foi o escritor do livro que mais livros escreveu: Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, Salonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemão. São obras de suas mãos. Cartas gerais ou epístolas gerais. Em número de 8 são as cartas escritas por outros apóstolos e todos os discípulos de Jesus. São elas: Hebreus, Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º e 2º e 3º João e Judas. Profético, apenas um. O Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, o mesmo que escreveu o quarto evangelho, que leva o seu nome e as 3 epístolas. Obrigado, Carol. Então essa é a divisão que a gente conhece. Então a Bíblia tem livros poéticos, a Bíblia tem livros que são escritos por profetas. A diferença dos profetas maiores para os menores é só a quantidade do livro. Um livro maior, profeta maior. Um livro menor, tem livro que é um capítulo só, profeta menor. Não está falando da importância do profeta não, tá? Os profetas maiores e os profetas menores têm as mesmas importâncias. É só que o seu livro é um livro grande e o outro livro é um livro pequeno, curto. Beleza? Então tem livros históricos, né? Tem livros dos Atos dos Apóstolos é livro histórico, porque fala dos Atos dos Apóstolos, que é a história do nascimento da igreja, viu? Atos dos Apóstolos é a história do nascimento da igreja e os seus primeiros atos,
A igreja nascendo e já ganhando os povos e sendo perseguida, e cura, libertação, perseguição, morte, decapitação. Atos dos Apóstolos é um filme assim de Hollywood, tá? E aí interessante também, ó, posteriormente, cada livro da Bíblia foi dividido em capítulos e versículos a fim de facilitar a sua leitura e a busca da informação. O que é importante dizer é que, e aqui está dizendo, mas eu vou falar também, é que a divisão entre capítulos e versículos, ela não é inspirada, tá? O que é inspirado é o texto corrido, mas é para fácil manuseamento, né? Imagina se não tivesse ali, eu falasse assim, ó, lá no livro dos Salmos, pô, meu irmão, até tu achar, né? Ali mais ou menos no meio, até tu achar o versículo citado, né, irmã? Ia durar, né? Então, a título de nos facilitar o encontro, tá? Houve essa divisão de capítulos e versículos. Então, por que isso é importante você saber? Muitas das vezes, quando você estiver meditando, às vezes a gente tende a parar ali, né? Ler um capítulo e para. Mas às vezes o próximo capítulo, assim, tem uma conclusão ou uma continuidade tão importante do que estava sendo dito, que é importante a gente tentar ler os livros de uma batida só. Claro, tem uns que são longos pra caramba, mas principalmente cartas. Como é que você dividiu uma carta, né? Os livros de Paulo são cartas, é uma carta direta escrita para alguém ou para uma igreja, Então, assim, a gente não pode separar ela. O espírito que está sobre ela, a intenção que está sobre ela é a mesma de quem começou e terminou a escrevê-la, né? Isso vai ajudar muita gente na interpretação, porque às vezes a gente pega um texto, eu já errei nisso, Marcos, e fui ensinado pelo meu pastor, que eu peguei um texto lá de Hebreus, maravilhoso, cara, que o texto falava de uma parada assim, caramba, que coisa interessante, pô, isso aqui fala disso, né? Aí o meu pai e o pastor Luiz na época falou, ó, isso que você está falando até é verdade em outros textos, mas esse texto não está falando esse ensino, porque esse texto está falando de uma igreja que está nascendo, que aí ele falou da carta inteira. Isso foi escrito por uma igreja que está nascendo, que estava ali tendo confusão entre a sua fé e o judaísmo, estava ali com problema ali entre o que estava se aprendendo e deixando ali as práticas judaicas, entendeu? Então, nesse contexto, você vê que isso aqui está falando daquilo, do contexto, e não do que você está falando. Então, entendeu a importância de nós sabermos que aquilo dali não é separado, embora a gente esteja dividido por livros e capítulos, é importante nós sabermos que aquilo dali faz parte de todo um livro. E cada livro desses tem um caminho de começo, meio e fim, tá? Isso é importante a gente saber. Tiago, você já sabe a ordem cronológica dos livros? Você ainda está Então, existem bíblias cronológicas, tá? Que é muito interessante para vocês adquirirem, que ela vem vindo numa ordem cronológica. Só que isso é algo de estudioso. O estudioso foi lá e ele, né, um cara historiador, ele foi lá e foi fazendo essa cronologia diante do estudo que ele fez. Sim. Só que essa cronologia não é inspirada, você está entendendo? Então há de quem acha, não, acho que isso aqui não foi nessa época. Mas sim, é interessante, porque a gente está se guiando por estudiosos, pessoas que se debruçaram ali, conhecem bastante história, conhecem bastante cultura judaica. Então ele ali foi discorrendo diante do que ele entende da cronologia dos fatos. Mas ela não se preocupou em ser uma Bíblia cronológica, da forma que ela está. Isso é muito importante dizer, irmãos. Eu ia guardar isso para mais tarde, mas já que a sua pergunta me levou a isso, vocês precisam entender isso e é muito importante, Max. A Bíblia, ela tem história, e muitas, não tem? Mas ela não é um livro histórico. A Bíblia, ela tem ciência. Você tem muita coisa aqui que é ciência pura, você percebe. É um livro que tem ciência, mas ela não é um livro científico. Tá entendendo? A preocupação da Bíblia não é em te contar uma historinha com início, meio e fim, toda, sabe, trilhada direitinho, não. A gente vai ver mais à frente, a gente chegaria a ela já, e eu vou avançar porque a sua dúvida nos levou a isso. Finalidade.
no 8 aí, ó, a gente vai ler: a finalidade primordial com que a Bíblia foi escrita foi a de revelar o plano de redenção de Deus para todos os homens. Nada pode obscurecer esse objetivo. Então a Bíblia, ela se atém a revelar o Cristo, o grande plano da salvação. Tá entendendo? Ela não está preocupada em te contar uma história bonitinha que tem início, meio e fim. Tá entendendo? Tanto que só lá em Gênesis, você lê lá o começo, no primeiro e segundo capítulo fala de um começo, da criação do homem e da mulher, e no 3 de novo fala da criação do homem e da mulher, e tu fica assim, caramba, já falou isso, por que está falando de novo? Porque ela não está preocupada em ter uma continuidade de história. Ela até tem umas histórias, sabe? Por isso a gente tem que saber qual é a finalidade da Bíblia Sagrada. Revelar o maior de todos os planos, Xavier. O maior de todos os planos. O Senhor quer uma família e enviou o seu Filho como um Redentor para carregar os nossos pecados, nos perdoar e nos trazer de volta para a sua família, para o seu seio de santidade. Porque o Senhor é santo e os seus filhos precisam viver santidade para poder comungar com o seu Senhor. É sobre isso que a Bíblia fala, tá? Isso é muito bom a gente aprender. Vamos até ler aí. Abre, por favor, aí, Luciana. Abre em 2 Pedro 3,18. Quem tem Bíblia aí, levanta a mão. Quem trouxe Bíblia? Vitor Hugo, abre aí em 1 Pedro 2. Então, você já abriu lá em Hebreus? Então fica com o teu Hebreus aí aberto. Marcos, abre então 1 Pedro 2,2 aí, por favor. Vamos ler os versículos, que é bom que a gente já vai aprendendo a manuseá-la, que são versículos que vão estar falando sobre isso. É o que está aí, vai ver na apostila aí. Quer falar? A vontade da Bíblia, né? Sim. Como é que ela Sim. Sim, essa ordem. Então, qual é a ordem da Bíblia? Essa ordem, houve um concílio, houve os grandes escritores da época, os grandes fariseus da época, galera, os estudiosos da época lá. O Antigo Testamento foi escrito até a vinda de Cristo, certo? E aí, após a vinda de Cristo, o Novo Testamento. Tanto que Mateus já fala da genealogia e o nascimento de Cristo. Então, já existiam os livros do profeta Isaías. Ele já tinha o livro dele lá, sabe? Já era um livro respeitado pelos cristãos. Era o livro que eles liam. Todos os livros já existiam. O Pentateuco, os 5 primeiros livros, foi escrito por Moisés. Por isso os judeus têm esses livros como supra-santo, sagradíssimo. Entendeu? Então já existiam os livros assim, ó. Cada um tinha um livro, mas eles não eram a Bíblia, né? Que é o compêndio de 66 livros. E aí, e o próprio Cristo, interessante falar isso, que fala da sacralidade desse livro, porque o próprio Cristo citou eles enquanto viveu aqui entre nós. Citou os profetas, citou os salmos, tá? Então já eram livros tidos como sagrados, como inspirados. Só que houve um concílio, que eles chegaram, se reuniram lá, por volta do primeiro século ali, e ali eles decidiram, também inspirados pelo Senhor, né, que esses 66 livros iriam compor a Bíblia Sagrada. E ali eles decidiram que era o primeiro, segundo, terceiro, quarto, foi decisão deles ali. Alguém abriu aí? Quem abriu? A primeira leitura é 2 Pedro 3,18. Alguém abriu? Então vai. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas, genuíno leite espiritual, para que por ele seja dado crescimento para a salvação. Você leu a 2 Pedro 2. Tá bom. Não, agora o outro. Tu leu qual? Era para ler 2 Pedro. Então, quem abriu 2 Pedro aí? Alguém abriu? É os dois. Não, agora ele leu esse já. Agora 2 Pedro 3,18. Alguém pode abrir aí rapidinho? 2 Pedro 3,18. E aí o Vitor Hugo já está com Hebreus, né? Engatilhado.
Amém. Vai lá, Vitor Hugo, lê Hebreus 5, do 12 ao 14. De maneira que não vos torneis negligentes, mas imitais aquele que foi um intermédio da fé e da longanimidade, recebeu a herança prometida. Quando Deus fez sua promessa a Abraão, jurou por si mesmo, tentando em vista não haver outro maior por quem jurar. Até o 14. E declarou abençoarei e farás numerosas suas descendências. Muito bom. Então, esses textos falam de como nós precisamos da palavra de Deus para crescermos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, que é a finalidade, esse plano. Porque o plano, Max, era salvar, só que não termina em salvar. É salvar e agora nos tornar parecido com o Cristo, nosso Senhor. Então, desejar ardentemente o leite espiritual. Precisamos nos debruçar sobre a palavra para crescermos e não ficarmos imaturos a vida inteira. Qual vai ser o Hebreus, está aí também. Então, tudo... 5, 12 ao 14, está tudo aí na apostila. E a finalidade é essa. E o tema central das Escrituras, irmãos, a gente está aí também, ó. O tema central das Escrituras. Qual é o tema central das Escrituras? Jesus Cristo, é a pessoa de Jesus Cristo. Toda a Escritura desenvolve-se ao seu redor. Se no Antigo Testamento fala de sua vinda, o Novo Testamento a descreve. Sem Jesus não existe Bíblia, assim como não existe cristianismo sem a cruz, sem o seu sacrifício. Então, tema central, gravem isso. Qual é o tema central da Bíblia, da palavra de Deus da Bíblia? O tema central é a pessoa de Cristo. Mesmo que ele só tenha vindo no Novo Testamento, mas o Antigo Testamento apontava para a sua vinda, a sua primeira, tá? Que tem a segunda, a qual nós aguardamos, iremos reinar com ele, certo? Mas o Antigo Testamento inteiro são profecias que apontavam para a vinda do Cristo. Profecia essa que todas se cumpriram, mais de 300 profecias, que diziam desde o seu nascimento, como ele nasceria, que ele nasceria numa manjedoura, que ele receberia presentes, que ele viria de Belém, sabe? Que ele seria perseguido, que ele seria traído, tudo. Já existiam todas as profecias sobre Cristo, todos os passos, a vida dele já assim, era premeditada e ele cumpriu todas elas, nenhuma se falhou. Imagina se uma só falhasse, já iria pôr em dúvida toda a Escritura, muito mais iria pôr em dúvida se ele realmente era o Messias, né? E a gente está avançando para o final, eu queria recomendar para vocês um filme chamado O Livro de Eli. Quem já viu esse filme aí? O Livro de Eli. Levanta a mão aí. É com Denzel Washington. Fala um pouco da Bíblia sendo guardada e protegida e resistindo até o final. É maravilhoso. Vou contar rápido só para vocês ficarem a fim de assistir. Fala de um filme onde Denzel Washington, que é um ator maravilhoso que eu amo, ele é o protetor dessa Bíblia. Ele sentiu, Deus falou com ele, que ele deveria guardar aquela Bíblia e ir para oeste, que é uma direção onde lá ele ia conseguir fazer com que essa Bíblia chegasse à sua finalidade. Por que ele é o protetor? Porque ele está vivendo numa época onde o mundo acabou. Imagina uma guerra mundial, só sobrou escombros. O filme é assim, só escombros, uma civilizaçãozinha ali tentando sobreviver, outra ali, todo mundo roubando todo mundo matando todo mundo, entendeu? E aí ele é um caminhante com a sua mochilinha, com essa Bíblia Sagrada, que ele vai andando, ele teve uma direção só, ir para o oeste. E ele vai. E no meio do caminho os caras tentam agredir ele, bater nele, ele arrebenta todo mundo. O filme é maravilhoso. E o interessante, Luciano, que nesse filme tem um povoadozinho que tem lá o chefe da gangue,
que esse chefe da gangue, ele soube, quando era novo, porque esse povoado já está há muito tempo, eles vivendo assim, que existia uma Bíblia Sagrada, ao qual todos viviam por ela. Então ele, mal intencionado, ele manda os seus capangas procurar tudo quanto é livro, porque na verdade ele quer a Bíblia Sagrada, entendeu? Por quê? Porque ele sabe que se ele tiver um exemplar da Bíblia Sagrada, ele pode usá-la com má intenção, e ele queria virar um grande governante, onde ele tinha a verdade, sabe? Como a gente vê até hoje aí pessoas usando a palavra de Deus para ludibriar as pessoas, essa era a intenção dele. E ele começa a caçar o desenho, acho que eu não vou contar mais o filme, mas é um filme maravilhoso, ele é o protetor da palavra de Deus, o único exemplar que existia ainda na época. Assistam, tá? Vocês vão adorar, um filmaço, já assisti algumas vezes, tá? Eu queria botar um vídeo ali agora, bota lá por favor, engatilhado, Bia, botou lá? Para vocês, eu queria entrar agora num assunto sobre a importância que nós devemos dar a essa palavra de Deus aí, a Bíblia que está na tua mão de fácil acesso, porque se hoje o Brasil é um país laico, e a gente sabe que a coisa já está apertando, né? Laico, para quem sabe, é um país onde você pode expressar a sua fé sem que ninguém te perturba, independente de qual fé você tenha. Então isso é laico, todas as fés, todas as religiões são toleradas, nós não somos perseguidos. Então por isso nós podemos ter numa igreja, expressar, evangelizar, né? Então porque somos um país laico. Mas vocês sabem, existem países onde o cristianismo é negado, você não pode viver cristianismo lá, você tem que viver a religião deles, seja lá o islamismo, seja lá o budismo, seja lá qualquer outra fé. Existem países onde não se pode pregar a Bíblia e por isso existem missionários por aí, pelo mundo afora, tentando alcançar esses povos, que são chamados de povos não alcançados. E existe uma organização que veio aqui, aquele menino que nós convidamos no nosso culto de missões, que lembra? Uma organização chamada Portas Abertas, que é uma organização missionária, responsável por trabalhar o evangelho em locais de difíceis acesso. E ela foi criada por um homem chamado Irmão André. Esse homem também no dia foi citado aqui, se você estivesse aqui, quem veio e tiver boa memória vai lembrar. Mas eu queria trazer ele de novo, contado ali de uma homenagem, ele morreu tem alguns anos, mas para vocês verem como Deus vela sobre a sua palavra, como Deus guarda a sua palavra, como Deus tem interesse de que a sua palavra, a Bíblia Sagrada, alcance a todos os povos. E eu queria agora passar esse vídeo ali rapidinho. Pode liberar aí, ô Bia, por favor? Enquadra lá, mano. Tá pegando? Vai botar? Você acabou de desfazer agora. Não poderá contrabandear mais. Isso é o que você pensa. Eu me apressei na minha conclusão, mas... Sim. Na sua primeira viagem, você chegou até a fronteira. Foi aí quando você orou e disse: Deus permita que aqueles guardas fiquem certos. Isso é o que nós chamamos de oração do contrabandista. Senhor Jesus, quando estivesse na terra, fizeste olhos cegos enxergarem. Agora, eu rogo, faça olhos que ficarem cegos. Nós precisamos fazer isso agora. E se ele não fizer na hora, então já é. Eu não consegui enganar no guarda fronteira. Imagina a cena. Misericórdia. Para mostrar o documento. Em algumas situações, os guardas faziam uma busca por 4 horas. Os guardas na frente do carro, 2 atrás, 2 embaixo, 2 simplesmente parados observando as minhas expressões faciais, para ver se eu estava ficando nervoso. O que você faria? E eles não acharam as Bíblias em todo esse tempo? Não, nunca perdi uma Bíblia em 20 anos. Nossa.
esteja bem. Fortaleça o que resta e que estava para morrer. Então eu entendi que precisava ir até os cristãos. Eu não tinha ideia de como chegar lá. Nessa cidade não estava, por quê? Mas, e depois? Sem dinheiro, sem contatos, sem idiomas. Mas algo estava ardendo no meu coração. E eu disse, sim, Senhor, mas como? Eu acho que nós, ocidentais, estamos fazendo uma confissão. Somos os covardes. Nós precisamos nos tornar pessoas corajosas, de caráter e com convicções firmes. Então, não ter preciosismo com nossas próprias vidas. Nossa. Nós decidimos seguir em frente à obediência a Deus. E era uma ação muito ousada, muito grande para acontecer em uma única noite. Inclusive, a revista Times publicou que esse foi o projeto mais ousado já visto em missões. E eu sou muito feliz por ter feito parte disso. Nós conseguimos. E só conseguimos em nome de Jesus. Mais e mais pessoas me perguntam, André, o que você quer escrito na sua lápide? Eu tenho algumas opções. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Outra seria, ele fez o que não poderia. Ou, como o túmulo de Oswald Chambers, eu visitei um cemitério no Egito. Oswald Chambers, um discípulo de Jesus Cristo. Isso daria glória para Deus, um discípulo de Jesus Cristo. Obrigado, Bia. Maravilhoso, né? Irmão André, história que nos faz repensar muita coisa, né? Um homem que debruçou a sua vida para alcançar lugares inalcançados. E vocês viram ali na foto, tinha um fusquinha azul. Ele foi tocado um dia para fazer chegar, ele viu uma cena em um país que ele visitou, onde uma senhora na igreja, ela levantava a Bíblia assim, estava todo mundo sentado atrás, ela levantava a Bíblia assim, para que todo mundo pudesse ler, os perto, porque só tinha um exemplar na Bíblia. E ele começou a ser tocado por aquilo, e ele falou, não, preciso levar a Bíblia para essa galera. E o Senhor falou com ele, falou, vou levar. Ele juntou com alguns amigos compraram bastante Bíblias sagradas, alguém doou um Fusca azul para ele, que aparece ali no vídeo.
ele entope aquele carro de Bíblias e aí ele vai. Só que tinha lá a guarda costeira que você não podia entrar naquele país com o exemplar da palavra, né? E ele chegou lá e a oração que ele fez, vocês viram ali: Senhor, da mesma forma que tu fizeste os cegos vêm, agora faça com que os que vêm fiquem cegos diante do que eu estou carregando, da palavra de Deus. E ele vai, e a galera para ele, era 2 soldados atrás, 2 à frente, 2 em pé para ver a reação deles, procura, eles abre mala, abre tudo e não vê um exemplar da Bíblia. Tinha centenas dentro do Fusquinha. E aí o entrevistador pergunta, né? E eles nunca te pegaram? Ele: durante 20 anos não. Isso não foi uma viagem não, irmãos. Durante 20 anos ele é conhecido como contrabandista da Bíblia Sagrada. Irmão André deve ser conhecido, né? Esse homem que dedicou a sua vida com fé. E por que eu queria trazer essa história para vocês? Para vocês verem isso, irmãos. Como o próprio Deus tem interesse em guardar a Bíblia Sagrada, porque ela sabe que ali é a palavra de Deus, precisa ser lida, precisa ser alcançada, precisa ter acesso. As pessoas que não têm acesso, porque é ela que rege a nossa fé, é ela que nos liberta, que traz força para todos nós, que preenche a nossa vida, que nos torna homens e mulheres maduros, responsáveis. É a palavra de Deus e o próprio Senhor vela sobre ela e nós temos acesso a ela. Todos nós temos, ou seja no livro preto, ou seja no seu smartphone, que seja, todos temos. Só se nós não amar essa palavra de Deus, nós estamos falando assim para o irmão André e para tantos outros, não sei para que isso, porque eu tenho ela e para mim não serve de nada. Porque se a gente não lê, irmão, se a gente não se debruça sobre ela, é a mesma coisa que a gente está dizendo, não serve de nada o esforço de todos esses homens. Sabe, irmão, às vezes a gente só fica pensando sobre o que a gente faz e a gente, será que se eu fizer isso ou fizer aquilo, a resposta que os nossos atos trazem. Só que os nossos não atos também são atos. Então eu não ler é rebeldia também. Sabe? Eu não acessar a Escritura e dizer que eu sou cristão, eu vir todo domingo na igreja para ouvir só o que o pastor prega e ter aquilo como a absoluta verdade. Vocês estão debruçando a vida de vocês na vida de um homem que é falho, sabe? Tudo bem, Deus levantou ele, mas quantos aí estão sendo enganados porque homens estão se colocando num lugar que sabe que a grande maioria não lê a Bíblia, então ele se coloca ali e ele fala o que ele quiser e as pessoas estão indo atrás, mas vocês não serão assim, em nome de Jesus. Se vocês ainda não amam, vocês vão amar a palavra de Deus, porque ela é amável, ela é adorável. Vocês só precisam começar a lê-la, a querer. Senhor, fala comigo, eu aprendi isso desde criança. Você vai abrir a Bíblia Sagrada, mesmo você fala assim, ó: Senhor, eu vou abrir as tuas escrituras. Espírito Santo, tu és o Deus que criou, que escreveu, que inspirou, fala comigo. E aí você lê, eu tenho certeza, o maior interessado é ele vai falar contigo, ele vai se revelar a você. E aí você não vai ficar como tantos irmãos que tem por aí. Eu estava conversando com a amiga Perla, que até entrou no nosso grupo, virou nossa aluna, sexta-feira, uma igreja que ela às vezes vai, ela fala: Tiago, a maioria da galera lá vai porque a pastora lá é a pastora da revelação. Por que a maioria dos cristãos está procurando revelação? Se a maior revelação de todos os tempos está aqui, Max, acessível. Porque não leem. Aí é mais fácil eu ir ali na pastora da revelação, que tem o dom de revelar, sabe? Só que muitas dessas pessoas acabam se corrompendo. E aí acabam vendo um comércio atrás disso. A gente sabe. E muitos de nós que alimentamos isso. Por quê? Porque a gente tem preguiça. A gente tem tempo para tudo nessa vida. Só não tem tempo para ler a palavra de Deus. Mas não será assim conosco, amém? Nós seremos daqueles que, dia após dia, amaremos o que está escrito, essas verdades sagradas que são suficientes para cuidar de nós, da nossa fé, nos amadurecer e nos levar a viver uma vida extraordinária em Deus. Amém, irmãos? Vamos terminar aqui, vamos fazer uma oração, vamos ficar de pé. Bom demais estar com vocês. Para quem não esteve aqui, vai estar disponível no vídeo. Assistam e vamos continuar. Em nome de Jesus. Jean.
Fecha com essa oração maravilhosa aí para nós, por favor, meu amigo. Senhor, Deus amado Pai, graças te damos, Deus. Obrigado, Deus. Deus. Teu santo nome, Pai. Viemos aqui, Pai, em espírito de comunhão, Pai, lhe agradecer, Senhor, louvar Sim, o Deus. teu nome, Pai. Sim, Deus. Agradecer por mais um dia na qual estar se findando, Pai, por mais uma vez estarmos de pé. Obrigado, mais Pai. uma vez, Pai, estarmos aqui reunidos, Deus, em seu nome, Senhor. É, Jesus. Viemos aqui, Pai, lhe agradecer pelos ensinamentos, pelo tempo Obrigado, tempo juntos, Pai, pelo tempo Obrigado. de aprendizado, de ensinamento, Pai, pelo Obrigado, tempo de comunhão. Lhe Deus agradecer, maravilhoso. Senhor, por tudo aquilo na qual o Senhor tem preparado para nós, Pai, durante esse tempo de estudo. Lhe agradecer pela chance, pela oportunidade, pelo privilégio, Obrigado, Pai, Senhor. de estarmos aqui, Senhor, aprendendo, Pai. Obrigado, De estarmos aqui, Pai, reunidos em Oh, Teu nome, Espírito Senhor, Santo. aprendendo mais de Ti, Senhor, buscando mais de Ti, Pai, e querendo mais de Ti, Senhor. Querendo mais isso. Entregamos, Pai, tudo em Tuas mãos, Tua Senhor, palavra, e pedimos, Pai. maravilha. Abra, Senhor, o nosso entendimento, abra a nossa mente, Pai. Clareia, Pai, a nossa sabedoria, Deus. Que venhamos, Pai, estar sabendo, Pai, que venhamos estar, Senhor, aprendendo cada vez mais Pai, de em Ti. nome de Senhor. Jesus. Eu entrego, Pai, não Dá-nos somente minha fome e vida, mas sede a vida de Ti. todos aqui presentes, Pai. Pedindo, desce com a Tua unção, com a Tua graça, Pai. Sim, Dá-nos Deus. sabedoria, discernimento, Em nome de discernimento Jesus. sobre a Tua palavra, Pai. Vai, Deus, avivando a Tua obra sobre o nosso meio. Glória a Deus. Vai, Senhor, nos inspirando, Pai. Vai nos Sim, dando Deus. uma energia, um gás, um impulso, Pai, para Sim, querer Pai. mais de Ti, Pai. Sim. Revela-se a nós, Senhor, através da Tua palavra, Pai. Oh, aleluia. Revela-se a nós, Senhor, diariamente. Sim, Deus. Revela-se a nós, Pai. Fale conosco, Pai. Sim, Pai. Toca nos nossos ouvidos, nos nossos olhos, Sim, Pai. Pai. E que viemos, Senhor, Desperta-nos, estar atentos a Ti, Senhor. Pai. Toma cada Usa-nos alma, Senhor, para a aqui Tua na frente, glória, Vai Pai. preparando, vai tomando, Obrigado, Pai. Senhor. Toma aqueles que estão na frente, na liderança desse projeto. Amém, Toma Jesus. o Thiago, Toma a Pai. nossa Vai dando vida. sabedoria e discernimento, Sim, Pai. Deus, eu E ajudando preciso. ele com tudo isto, Senhor. Preciso da Que Tua o Senhor dê força, sabedoria. Pai, seja com Teu Espírito servo, Pai, em Santo. nome de Jesus, Senhor. Oh, aleluia. Eu entrego, Pai, tudo em Tuas mãos, Senhor. Toma Sim, essa Deus. noite, toma o encontro daqui pra frente, Entregamos, Pai. Senhor, Que o Tuas Senhor venha mãos. se revelar a nós, venha estar presente, Pai, nos 4 cantos dessa igreja, É, Senhor. Deus. Entregamos tudo a Ti, Pai, e desde já lhe agradecemos por tudo, Pai. Em Obrigado, nome de Jesus, por Senhor. tudo. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Valeu, galera.